João capítulo 15, e vamos continuar estudando esse texto de João capítulo 15. Né? É um segredo muito importante para a caminhada cristã. Né? Às vezes a gente acha, talvez, eu já pensei muitas vezes isso, que para mim ser um bom cristão, eu tenho que fazer tal curso. Para mim andar com Jesus, eu tenho que fazer tal curso assim, assim, assado. E você começa a investir em situações achando que aquilo vai fazer você produzir no reino, vai fazer você trazer alegria. Eu gostaria de falar para você, você tem tudo o que você precisa para não só ser um crente bem-sucedido, mas para ser uma pessoa bem-sucedida. Você tem em você, se você já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o direcionamento que eu e você precisamos está nas Escrituras. Está na leitura das Escrituras e no conhecimento das Escrituras. Tá bom, gente? Quando nós não conhecemos algo, geralmente nós temos medo, nos tornamos inseguros a respeito daquilo. Só que nós temos que procurar entender e ler as Escrituras para que nós possamos entender o que o Senhor Jesus espera de nós nessa caminhada de vida. Sabendo que a caminhada de vida, ela não é fácil, ok? O versículo que eu li com vocês lá de João 16 é que ele fala: no mundo tereis aflições, mas em mim vocês terão paz. Em mim vocês terão paz. Então nós sabemos que em Jesus nós sempre vamos ter paz. A paz, ela não quer dizer que não vamos ter conflitos, porque em todo o tempo que o Senhor Jesus estava andando aqui na terra, estava executando o seu trabalho, as suas ações, ele estava tendo perseguições, ele estava tendo dificuldades, mas ele tinha paz com o Pai. Então, eu gostaria que você e eu pudéssemos ter paz com Deus na nossa caminhada. A paz de Deus, seja conforme for, na nossa caminhada cristã. E Jesus também queria que isso acontecesse. E para que isso aconteça, nós temos que seguir as instruções de Jesus. Não é unicamente ter uma disposição, cuidar da saúde, que é muito importante, mas eu preciso ouvir as palavras de Jesus. Eu preciso, como eu falei para vocês, no capítulo 14 de João, lembrar através do Espírito Santo o que Jesus falou. Só que a questão, muitas vezes, é que eu quero, ok? Fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Jesus, eu quero ter a palavra de Deus em mim, mas eu não sei. Eu não sei o que Jesus falou, eu não sei o que Jesus fez, eu não sei o que Jesus pensa. Tá bom, irmãos? Então nós precisamos das Escrituras para que nós possamos estar tranquilos e entender perfeitamente, né, claramente, o que o Senhor Jesus tem para nós. Tá bom? Ah, se você quiser, abre lá em João 15 e eu vou ler com você aqui o texto mais extraordinário de João capítulo 14, que diz, eu sempre perco esse versículo, eu tenho que anotar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui para você. Isso aí. Na verdade. Aqui, ó. É o 15. É o 14:26. Isso aí. 14:26. Agora a gente não esquece mais. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas. Beleza? Gente, muitas vezes
As pessoas têm uma interpretação bíblica da seguinte forma: ah, eu não preciso ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai me revelar tudo o que eu preciso saber. Às vezes a gente pensa que a caminhada cristã é dessa forma. Só que eu gostaria de falar uma coisa para você. Olha esse versículo 26 e veja comigo o que ele está dizendo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Eu gostaria de falar para você que o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, ele é a pessoa que ele dá o entendimento para você das coisas de Deus, das coisas de Jesus, das coisas do Pai, vamos dizer assim. Ele é a pessoa que ele te dá o entendimento das palavras de Jesus. Ok? O Espírito Santo, ele não vai dar o entendimento necessariamente você vai ter uma revelação diferente do que o que Jesus falou. Não, meus irmãos. A revelação que o Espírito Santo dá, o entendimento, a compreensão e a iluminação é conforme os oráculos de Deus, como está escrito em Pedro. Aquele que fala, fale segundo os oráculos de Deus. O Espírito Santo, quando ele fala com você, ele está dizendo o que Jesus já falou para você através das Escrituras. Ele permite com que você entenda o que Jesus está falando através das Escrituras. O Espírito Santo de Deus não trabalha independente do que Jesus falou, do que o Pai falou. Ele não trabalha independente do propósito de Deus para a sua vida. O Espírito Santo, ele não traz para você uma confusão na sua vida. Não, ele traz a clareza, ele faz com que você entenda, ele traz a moderação, o entendimento. Este é o trabalho do Espírito Santo, meus irmãos. E por que eu enfatizo isso para vocês? É porque muitas vezes podemos ter uma compreensão errada da atividade e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós temos as emoções, nós temos o nosso intelecto, nós temos a nossa vontade, o nosso vigor, mas essas situações não são o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha conosco para nos dar entendimento das palavras de Jesus, da vontade de Jesus, do desejo de Jesus. E quando ele revela-se a nós, quando ele nos dá o entendimento, é um entendimento que vem de Deus. Ok? Então, quando Pedro, dirigido pelo Espírito de Deus, ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus Cristo fala para ele: Pedro, não foi carne nem sangue que revelou você, mas o meu Pai. Foi o meu Pai que falou isso para você. Não foi a sua capacidade intelectual, não foi a sua vontade, não foi o teu conhecimento. Não, Pedro, não foi. Foi o meu Pai. Então, quando eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo, quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade do Pai. Eu estou obedecendo a ordem de Jesus, meus irmãos. Então, pastor, será que é fácil saber alguém que está dirigido pelo Espírito Santo ou alguém que não está sendo dirigido pelo Espírito Santo? É fácil. É fácil. Porque o que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é Deus, ok? Ele é Deus. É assim que a Bíblia fala. E o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro ele surpreende Ananias e Safira, que estavam mentindo, ele diz assim, vocês mentiram ao Espírito Santo, estão mentindo a Deus.
embora eles não conseguem enganar o Espírito Santo, mas eles estavam mentindo para aquelas pessoas, tentando enganá-los. Ok? Então, o Espírito Santo, ele conduz, ele guia, ele ensina você a andar nas palavras de Deus. Ele não ensina você a andar em outro caminho. Ele não dirige você para outra direção. Então, quando alguém está sendo dirigido pelo Espírito Santo, ele não vai mentir, ele não vai roubar, ele não vai ser bravo, ele não vai ser corrupto, ele não vai adulterar, ele não vai dar falsos testemunhos, ele não vai que mais tem nos 10 mandamentos? Você entende, meus irmãos? Então, Jesus Cristo, quando ele começa a conversar com os discípulos sobre a jornada que os discípulos teriam, eles estão lá no parreiral, eles vão conversar, ele vai conversar com os discípulos. Vamos tentar imaginar aqui, estar debaixo lá de um lugar onde perto tem uma plantação de uva. Ele está falando para os discípulos assim, ó, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador para vocês. E esse Consolador, ele vai ensinar vocês a permanecer em mim, permanecer na minha palavra, permanecer naquilo que eu estou ensinando vocês. Se você permanecer no ensino de Jesus, você vai conseguir andar com Jesus. Mas se você não permanecer no ensino de Jesus, como que você vai andar com Jesus? Veja bem, meus irmãos, muitas vezes, você vai num trabalho ou alguma coisa do gênero, e quando você chega lá, você tem que aprender a trabalhar da maneira correta. Você tem que entender o que o seu gerente, aquela pessoa que é responsável por você, deseja que você realize naquele trabalho, ok? Você precisa aprender. Então você pergunta, você vai, você se dedica. Na caminhada cristã, Jesus ele chega ali e ele fala para os discípulos, olha, vocês querem ser bem-sucedidos na caminhada cristã? Então vocês devem fazer uma coisa, permaneçam em mim. Como assim permanecer em mim? Permaneçam nas minhas palavras. Permaneçam no que eu estou falando. Estejam sempre junto comigo. Meus irmãos, eu não sei se você já ouviu a história de Josué. Josué, ele sempre esteve com Moisés. Ele sempre esteve com Moisés. Quando Moisés falava, Josué obedecia. Quando Moisés falava, Josué prestava atenção. Ele estava com a mente dele voltada às palavras de Moisés. Os discípulos deveriam estar totalmente voltados às palavras de Jesus. Como discípulos, como seguidores, para que eles soubessem exatamente o que Jesus ia fazer. Precisou, depois de um tempo, acontecer alguma coisa na vida desses discípulos para dar aquele clique, para eles despertarem para a real vontade de Deus. E o que aconteceu com Pedro e com outros discípulos para fazer com que eles entendessem que eles deveriam permanecer na verdade de Jesus. Veja bem, meus irmãos. Vamos lá. Pega Estevão, o primeiro mártir da igreja. O que esse cara fez? Estevão, dirigido pelo Espírito Santo, falou para as pessoas de maneira que... O que o Estevão estava falando? Ele estava falando tudo o que ele tinha aprendido sobre Deus. Ele estava falando tudo o que tinha acontecido basicamente no Antigo Testamento. E a revelação que ele tinha do Espírito Santo é que aquele Cristo que foi prometido no Antigo Testamento já tinha vindo, já tinha chegado.
E o povo ficou indignado porque Estevão cria em Jesus Cristo e estava falando unicamente a palavra de Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes não sei se você é assim, eu sou muito impressionado pelo novo. Olha só que negócio novo, vamos usar que vai dar certo. Olha que tecnologia nova, vamos usar que vai dar certo. Olha, só que Estevão, no discurso dele, na fala dele, ele estava somente falando algo que todos os profetas falaram, todos os discípulos estavam seguindo. Ele foi revelado pelo Espírito Santo que aquelas verdades que foram faladas no Antigo Testamento estavam se realizando ali. Ele conseguia ver a conexão do Cristo com o que os profetas falaram, que ele era vindo de Deus, era filho de Davi, era nascido da Virgem, nasceu em Belém, morava numa cidadezinha pequena, foi crucificado pelo pecado de muitos, foi enxotado, não era aceito pelos seus. Todas aquelas profecias que foram faladas no Antigo Testamento, ele estava falando. Meus irmãos, ele não tinha uma nova revelação, ele não tinha um novo marketing para dizer assim, ó, agora eu sei, agora eu tô vendo, gente, olha. Não, meus irmãos, era o discurso que foi falado durante 4.000 anos, mas não fazia sentido para as pessoas. Meu irmão e minha irmã, nós temos que tomar cuidado. Se a palavra de Deus não está fazendo sentido na sua vida, então pode ser que você não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Se a palavra de Deus parece que não tem vida para você, sabe por quê, meus irmãos? Veja bem, aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus naquele tempo, muitos pobres, tinha ricos também, mas a maioria eram pobres, e muitos conseguiam compreender que Jesus era o Cristo, conseguiam compreender que Jesus era vindo da parte de Deus, conseguiam compreender que aquele era o Cristo. Aquela mulher que segue Jesus, sabendo que ele é vindo de Deus, ela pede para Jesus curar a filha dela e Jesus fala para ela: olha, mulher, não é coerente tirar o pão da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela tinha tanta fé, ela confiava tanto em Jesus, ela acreditava tanto, que ela falou: Senhor, eu preciso pelo menos das suas migalhas. Por que que ela acreditava? Por quê? Porque ela sabia. Ela tinha ouvido e ela decidiu colocar a fé. Enquanto muitas pessoas, eles estavam questionando: será? Meus irmãos, muitas pessoas, principalmente os líderes religiosos, estavam atribuindo todos os milagres que Jesus fazia, toda a obra de Deus na vida de Jesus, a Satanás. Eles estavam dizendo assim, ó: ah, Jesus, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é do diabo. Tá, mas pastor, como eu posso saber que a obra de Jesus era realmente de Deus? A Bíblia já fala: provai os espíritos. Nem todo espírito que diz que veio de Deus realmente veio de Deus. Mas como eu posso saber? Meu irmão e minha irmã, Jesus tem muitas outras coisas, mas ele teria que ser filho de Davi. Ele teria que nascer da linhagem de Davi. Jesus, ele teria que nascer de uma mulher virgem. Jesus, ele teria que nascer numa cidade específica. Jesus não poderia pecar. Jesus teria que ir para o Egito. Jesus teria que diversas coisas que eu não lembro agora.
ele teria que cumprir todas essas promessas feitas por Deus nas Escrituras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele cumpriu esses mandamentos que deveria ser cumprido na vida dele, todos eles, para que nós soubéssemos que ele é o Cristo vindo de Deus. Ele podia perdoar pecados de pessoas que somente Deus pode fazer. Quando aquele homem paralítico é descido naquela casa pelo telhado e as pessoas olham para ele e Jesus fala: seus pecados estão perdoados, e eles não aceitam, dizendo que, mas quem você é para perdoar pecados? E daí ele, para que as pessoas saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Então ele tem poder para perdoar pecados, ele pode curar. Todas essas coisas Jesus fez para que as pessoas pudessem ver que ele era de Deus. Mas muitas pessoas não queriam ver, meus irmãos. Não queriam ver. O fato de Jesus dizer em algumas situações que ele era Deus, ele era o Filho de Deus. As pessoas queriam matar Jesus. Eles queriam destruir Jesus. Então, quando uma pessoa, consegue entender que ele era de Deus, mesmo com todas essas provas, a Bíblia fala que o véu é tirado dos olhos e aquela pessoa consegue enxergar. Eu sou Deus, eu que falo contigo. E quando ela consegue enxergar, meus irmãos, é como a Maria, seguindo a Jesus, colocando bálsamo nos pés de Jesus, não se importando com o que as pessoas estão falando, mas se colocando aos pés de Jesus para receber de Jesus. Não receber, meus irmãos, dinheiro, cura, posição social, mas para receber o amor, o cuidado de Jesus, porque ela conseguiu enxergar que aquele homem com a pele ressecada do sol, talvez não tão alto e não tão belo quanto outros homens, talvez não morando numa casa confortável, talvez não falando como os homens da época, mas aquele homem era Deus, era Jesus. Aquele homem podia trazer vida para qualquer um que cresce nas palavras dele. E quando aquele homem, ele chega perante aqueles 12, ou talvez poderiam ter mais com eles naquela época, nessa situação específica, ele fala assim, ó: permaneçam em mim, permaneçam na minha palavra. Meu irmão e minha irmã, quando você permanece na palavra, quando você permanece naquilo que Jesus fala, você consegue identificar Deus, você consegue ver Deus nas situações. E eu vou falar uma coisa para você. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós não conseguimos ver Deus no que Deus está fazendo, e muitas vezes podemos até atribuir a obra de Deus, dizer que não é de Deus, dizer que é de qualquer coisa, ou não enxergar. No caso daqueles discípulos, daqueles fariseus, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: não, isso aí não é de Deus, não. Eles não conheciam as Escrituras, então eles não tinham como identificar o que era e o que não era de Deus. Você consegue identificar o que é o que não é de Deus? Se você não consegue, você tem que permanecer em Jesus. Você tem que ir para as Escrituras. Você tem que buscar conhecer a Deus. Isso fará com que você permaneça em Deus. Porque conforme Jesus fala para os discípulos: sem mim
nada podeis fazer. Irmão, você é um discípulo de Jesus. Você precisa saber as palavras de Jesus para que você possa permanecer em Jesus. Aí, pastor, mas o que é permanecer em Jesus? Como assim? Permanecer em Jesus é conhecer a palavra de Deus e obedecer, não é só conhecer. Satanás conhece a palavra de Deus, mas ele não obedece. Ele não obedece à palavra de Deus. Então, eu devo conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Ok? Quando eu conheço a palavra de Deus e obedeço a palavra de Deus, eu já estou permanecendo em Jesus. Veja bem, lá em Tiago, não fala que aquele homem que ouve as coisas de Deus, mas depois ele vai embora e ele não cumpre, ele não faz nada. É simplesmente alguém que olha a sua imagem no espelho e depois sai e não dá a mínima. Tiago fala o seguinte: não seja simplesmente um ouvinte, seja um ouvinte praticante. Você quer permanecer em Jesus? Ouça e pratique. Sabe, meus irmãos, eu e você, nós estamos procurando resultados. Nós estamos procurando resultados. Eu quero que alguma coisa aconteça, tá bom? Então vamos lá. Eu não sei se tem alguém aqui na live que é da lavoura. Não sei se tem alguém aqui da live que é da lavoura, tá? Eu acho que não, mas talvez alguém depois entre aí e assista. Se você quer ver uma planta crescer e produzir fruto, tem como isso acontecer se você não plantar? O pessoal aí que planta o feijãozinho, até hoje eu lembro que a gente plantava o feijãozinho e esse feijãozinho ele crescia e ele dava duas folhinhas primeiro, depois ele começava a produzir. Se você quer produzir, esqueça de produzir. Pense primeiro em plantar. Sabe por quê? Porque talvez você esteja olhando para a pessoa que plantou o feijãozinho já faz muito tempo. Já faz muito tempo. E essa pessoa que já plantou esse feijãozinho há muito tempo, o feijãozinho dela está crescendo. Daqui a pouco já vai começar a dar uma bagem, daqui a pouco já vai produzir outros feijões. Só que eu e você ainda nem plantamos o feijão. E aí a gente pensa, puxa vida, eu quero esse resultado aqui, ó. Quem aqui não está pensando, puxa, mas eu quero produzir fruto para o reino de Deus? Né? Gálatas 5:25. Eu quero produzir amor, eu quero produzir frutos que tenha paz, que tenha mansidão. Mas eu quero perguntar para você, permanecer aqui é plantar, é estar enxertado na videira que é Jesus. Primeira coisa, você deve plantar. Outra coisa, se você não regar o feijãozinho, se você não molhar o feijãozinho, ele não cresce. Ele não produz. Ele não produz, gente. Então não adianta eu olhar para a produção e esquecer de permanecer em Jesus. Não vai dar fruto. Jesus está dizendo: se vocês não estiverem, se vocês não permanecerem, se vocês não me buscarem, através da leitura da palavra, através da oração, através da confissão dos pecados, estar em Jesus, ficar em Jesus, confessar os pecados para Jesus, pedir perdão para Jesus. Se você não estar, você não vai produzir fruto. Ok? E aí, para encerrar o nosso tempo, eu vou falar uma coisa para você aqui, ó, que está no versículo. Ah, já estou no capítulo. Deixa eu voltar para o capítulo 15. Aí, vamos lá. Permaneçam em mim. Como que eu permaneço em Jesus?
conhecendo a Jesus através das Escrituras, orando a Jesus e buscando cumprir o que eu tenho ouvido. É só assim. Se você ouve, mas você não cumpre, você não está permanecendo em Jesus. Vocês já estão limpos por causa da palavra. Permaneçam em mim. Ore, leia e confesse seus pecados. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, eu sozinho não posso produzir fruto se eu não estiver em Jesus. Se eu não estiver lendo a palavra, se eu não estiver em oração e se eu não estiver confessando meus pecados, ok? Se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Aí quando ele encerra o versículo 5, ele fala: porque sem mim nada podeis fazer. Nessa manhã, se você não está em Jesus, volte para Jesus. Se você está com pecado, confesse o seu pecado a Jesus. Se você não está lendo a palavra, volte a ler a palavra. Se você está com dificuldade porque você não sabe o que fazer, pergunte para um irmão em Cristo qual direção que você deve tomar. Ok? Não fique só esperando alguma coisa acontecer, porque não vai acontecer nada. Você precisa permanecer. Você precisa exercer a sua vontade, tá? Talvez aconteça alguma coisa que faça você voltar para Jesus. Tá bom, mas não espere um susto acontecer para você voltar a confessar seus pecados, a ler a palavra e a orar a Jesus. Tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, que você possa permanecer. E nós vamos continuar estudando, meus irmãos. Vamos continuar estudando e nós vamos permanecer em Jesus. E depois o fruto é natural. É natural. Você vai começar a ver frutos sendo produzidos através da sua vida unicamente porque você está focado em permanecer, não focado em dar fruto. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente manhã e que você possa cada dia andar com o Senhor. E vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor e obrigado pela sua bondade. Ó Pai, nos ajuda a confessar os nossos pecados, a ler a sua palavra e a orar, para que possamos permanecer em Ti, para que possamos Te conhecer e, consequentemente, produzirmos fruto. Obrigado por isso, para a honra e glória do nome de Deus Pai. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida. Vamos dar